uma live aula sobre assuntos que nos dizem respeito, que nos interessam. E nós estamos hoje aqui para falar sobre quando a mulher resolve se priorizar e recebe, né, esse título de egoísmo, de egoísta, né? E eu trago hoje a temática de priorizar-se não é egoísmo. E nós vamos falar direitinho sobre isso, porque eu recebo mensagens, eu recebo perguntas, né, no meu direct, no meu WhatsApp, de mulheres querendo saber. E quando eu resolvo me priorizar, e as pessoas começam a dizer que eu estou sendo egoísta, como eu devo agir nessa situação? E eu estou aqui para dizer para você que quando você resolve se priorizar, o que já é bem raro, né, nós mulheres não temos o hábito de nos priorizarmos. A gente carrega muita culpa, a gente carrega um ensinamento aí transgeracional de que a mulher ela veio para servir apenas. E lá, em último caso, ela precisa olhar para ela. Né? Então, receber esse título de egoísmo é justamente porque a nossa posição nos coloca nessa situação servil, né? E eu estou aqui hoje para desmistificar isso, para que você fique tranquila e comece a compreender a importância de você se priorizar, né? E como isso é saudável para a sua vida, para a sua saúde e para os seus relacionamentos. E também é algo muito saudável para a sua velhice. Sim, porque a gente não pensa que daqui a uns anos vamos envelhecer e que quando a gente tem essa trajetória de eu não me priorizei, eu sempre fiz pelo outro e nunca olhei para mim, na velhice você se torna uma pessoa bem difícil de conviver, né? E hoje eu vou explicar tudinho isso para vocês. Para começar, vamos falar um pouquinho de egoísmo. Egoísmo, para que fique bem claro, que toda vez que alguém se levantar e disser assim, você está sendo egoísta, simplesmente porque você resolveu cuidar de você, porque você resolveu investir tempo e dinheiro em você, e alguém de casa, ou alguma amizade, ou no seu trabalho, né, simplesmente porque você resolveu dizer algum não. As pessoas não estão preparadas para ouvir um não da gente. Tá todo mundo ali pronto para ver a gente cumprindo tudo aquilo que eles querem. Né? Isso eu digo eles é no geral, tá, gente? É sociedade no geral. O que se esperam de uma mulher? Se espera que ela sempre diga sim, que ela esteja sempre disponível, que ela seja muito amável, muito tranquila, que não diga não. Né? Isso inconscientemente está aí entranhado na sociedade. Isso vai passando de pai para filho, então a gente, muitas vezes, os esposos têm esse comportamento, os filhos possuem esse comportamento, porque nós também não nos policiamos e ensinamos às gerações futuras de que mulher é assim. Né? A mulher está sempre pronta a servir, e não é dessa forma. Né? Está totalmente errado, nós precisamos quebrar esse mito. E como que a gente faz isso? Conhecendo. Vocês estão aqui para isso hoje, para conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa palavra egoísmo, para que você diga não quando te acusarem de egoísta. O egoísmo ele é o amor exagerado, o auto-amor. É aquela pessoa que se ama tanto, mas tanto, que ela passa por cima de tudo e de todos para se priorizar. Então ele não é uma situação assim onde você, peraí, eu primeiro e depois eu vou te ajudar. Não, é uma situação, eu não quero nem saber o que você está precisando. Sempre eu e eu. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa assim. Nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós costumamos lidar com pessoas egoístas, né? É normal, existem várias por aí. Mas você precisa compreender que o fato de você resolver se priorizar, não, eu vou estudar agora. Não, agora é o meu tempo de me alimentar. A gente costuma muito fazer isso com o filho, né? A gente está lá se alimentando e aí o filho pede alguma coisa que não é urgente, a gente larga o prato esfriando e vai atender o filho. E depois volta e come, e aí o filho chama de novo. A gente não consegue virar para o filho e falar assim, só um minutinho que eu estou comendo. Estou me alimentando, já já a mamãe te atende. Já viu? Então essas pequenas coisas do nosso dia a dia vão fazendo com que as pessoas se acostumem a nos tratar dessa forma. Então é uma questão de postura.
Historicamente, a mulher, ela foi doutrinada a não ter vontade própria. Lá nos tempos antigos, nos tempos remotos, a mulher ela é tratada como mercadoria. Ela saía da casa da família, né? Normalmente com um dote, o esposo, a família do esposo pagava um dote, e aí ela ia para a casa do esposo. Então ela não tinha essa coisa assim, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ter a minha vida. Não, ela era criada para passar para outra família. Então ela aprendia a cozinhar, a bordar, a fazer as coisas para agradar essa outra família. E quando ela chegava na outra família, ela obedecia à casa em que ela estava. Então ela obedecia à sogra, que ia ser a nova mãe, obedecia ao esposo, e isso veio sendo modificado aos poucos com a luta feminina para que a gente tivesse autonomia, para que a gente tivesse empoderamento, para que a gente tivesse poder de escolha. No entanto, ficou resíduo. Como assim? Hoje, quando você vê uma mulher falando assim, não, espera aí que agora eu estou cuidando de mim. Não, esse horário é o meu horário que eu marquei para mim. As pessoas olham meio torto, né? Se é no seu trabalho, aí você fala, não, agora não dá porque eu estou fazendo isso daqui, é por mim. As pessoas não compreendem. Elas querem que você faça o seu e o dela, porque estão acostumadas. E aí como é que você faz para poder desacostumar essas pessoas? Primeiro, se respeite, se valorize. Você precisa, antes de passar a consciência para o outro, ter a consciência de quem você é, para que você está aqui e que você precisa ter esse autocuidado. Eu sempre uso e gosto de repetir. Pense você, está no avião, o avião está em queda. O que você vai fazer primeiro? Ajudar o que está do seu lado ou você vai colocar a máscara em você para que você respire e ajude o do lado? Né? Então, as regras do voo diz que em caso de turbulência exagerada, em caso, as máscaras cairão. Coloquem você primeiro, depois ajude o do lado. É isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. Se priorizar é você olhar primeiro para você. Como é que você vai cuidar do outro se você não estiver bem? Como é que você vai dar atenção para o outro se você emocionalmente não estiver bem? Psicologicamente não estiver bem? Como que você vai tratar o outro se você precisa de tratamento? Tá entendendo? Então, muitas vezes a gente vai se deixando de lado e vai adoecendo por dentro. A gente vai ficando abalada, a nossa autoestima vai caindo, a gente começa a perceber que a gente não é ninguém, que a gente não presta para nada, que a gente não consegue fazer nada se não for ajudar o outro, servir o outro. E tá errado. Você é uma mulher dotada de plena capacidade. E você veio a essa terra para que você pudesse usar os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade em prol daquele que precisar. Mas você precisa se cuidar primeiro. Você precisa estar bem primeiro. Se você não estar bem, você não cuida de ninguém. Até rima, né? Então, quando diz priorizar, também não é você ser exclusivamente sua. Não é assim. A prioridade, ela não tem a ver com exclusividade. Priorizar é você cuidar primeiro de você, para depois você olhar para o outro, para depois você atender a necessidade do outro. Né? Você tem empatia pelo outro, você se coloca no lugar do outro, entende o que o outro está passando, mas você possui as suas demandas que precisam ser resolvidas primeiro. Então, quando diz eu preciso me priorizar, significa que o que você quer para o seu futuro? O que você quer para a sua vida? Como é que anda a sua saúde? Como é que anda as suas emoções? Como é que anda o seu psicológico? Quer ver? Eu vou fazer um teste com você, você vai pensando aí. O que você estaria disposta hoje a investir em você? Eu vou te dar duas opções e você pensa assim, como eu posso fazer para investir essas duas opções na minha vida? E são duas opções extremamente difíceis. As duas são muito caras para o ser humano, são muito valorosas para o ser humano. Tempo e dinheiro. Então, você tem que fazer um propósito com você, onde você invista tempo em você e dinheiro. Por que quando a gente vai fazer para um filho, quando vai fazer para um esposo, para um parente, a gente vai lá toda serelepe e se enforca, se endivida, faz do jeito que for, mas ajuda. E aí quando é você, você compra um negocinho e se sente culpada. Aí usa aquele sapato, aquela bolsa até arrebentar para não gastar com você. Mas um filho passa no negócio, o olhinho brilha por um tênisinho, você vai lá e compra.
Por que você é sempre a última? Por que essa questão do gasto com você, você tem essa sensação de que você está sendo egoísta? Nós mesmos nos colocamos muitas vezes como egoístas na situação. Ai, não, não vou gastar comigo, não vou ficar gastando dinheiro comigo. Por exemplo, desenvolvimento pessoal. Por que é que você não compreende que se você tem inúmeras capacidades, se você tem inúmeras possibilidades de crescer, você não vai investir num curso, numa mentoria, para que isso seja potencializado? Por que que quando é para você, você faz de qualquer jeito e aquela história, não, eu vou fazer aqui eu mesma? Mas se é para um filho, um curso, você nem pestaneja, você dá seus pulos aí, se vira nos 30 e faz. Tá compreendendo? Então, assim, muitas vezes a gente se coloca nessa posição. Eu não vou fazer por mim porque eu vou ser egoísta. Eu não vou fazer isso porque o meu filho está precisando daquilo. E aí você nunca olha para você, você está sempre olhando para o do lado. Sabe o que vai acontecer na sua velhice se você continuar fazendo dessa forma? Você vai ser uma esposa cheia de cobranças. Ah, mas como assim? Você vai virar para o seu esposo e vai dizer assim: olha, agora você trate de fazer isso e isso por mim, porque na minha juventude eu me sacrifiquei por sua causa. Existem mulheres que ainda hoje não trabalham porque o esposo não permite, mas vive apertada, não consegue sentar e ter esse diálogo e resolverem de forma. Aceitam tudo, não tem essa conversa. Olha, a situação está apertada, vamos resolver. Não tem. E aí na velhice vai virar e vai falar assim: ah, eu quero isso, quero aquilo, porque quando eu era jovem eu podia ter trabalhado e você não deixou. Vocês acreditam que ainda hoje tem essa situação? Ah, mas aí vai. E não é só o esposo que você cobra. Você vai começar a cobrar seus filhos. Seus filhos estão casados, morando na casa deles. Você vai ser aquela, sabe, aquela pessoa chata. Ah, você não vem aqui, filho ingrato. Né? Abdiquei da minha vida para cuidar de você e você não vem aqui. Ela quer que as pessoas ao redor façam por ela na velhice aquilo que ela abdicou da vida dela por causa dos outros. E muitas vezes esses outros nem esperam que ela faça isso, sabia? Seus filhos não nasceram esperando que você fosse, sacrificar o máximo do máximo do máximo por eles. Eles foram colocados nas suas mãos, na sua vida, para que você administre a vida deles até que eles consigam andar por si só. Eles não são propriedade sua. Então você, eu vou doar toda a minha vida para quando meu filho crescer. Por exemplo, minha mãe era muito engraçada. Quando eu era criança, ela falava assim pro meu irmão, que é o mais novo, né? Ela dizia que quando eu nasci, ela ficou ótima, ficou magrinha, ficou bonitinha, não sei o quê, perdeu tantos quilos. Do meu irmão, ela engordou. E eu lembro que meu irmão cresceu, ela dizendo assim: quando você se formar, você vai ser cirurgião plástico para você consertar o estrago que você fez em mim. Entende? Então, assim, joga no outro aquela condição que ela mesma se colocou. Né? Então, assim, ele não pediu para nascer, ela engravidou, ela planejou o meu irmão quando ele chegou, foi uma felicidade imensa, porque era um menino, então ela teria um casal. E aí, com o tempo, teve essa cobrança. Lógico, passou, né? Mas é um exemplo para vocês entenderem. Não dá para depois, você abre mão da sua vida inteira para depois você jogar no colo da pessoa. Ah, não, agora você abre mão da sua vida porque eu abri mão da minha por você. E aí vai ser a esposa chata, a mãe chata, a sogra, sabe aquela sogra insuportável que se você tem um menino e um rapaz e ele casa com a menina, você quer que a menina seja igual a você. Ah, não, olha, você vai ter que fazer isso pro meu filho, porque meu filho gosta assim. Ah, não, mas aí você tem que passar a roupinha dele assim. Ah, não, a comidinha dele ele gosta assim. Você acostumou ele assim. E aí você quer passar a herança do mau costume para a esposa. E transforma a vida do casal no inferno, porque você fica ali o tempo todo sufocando a menina. Ela não consegue crescer como esposa, eles não conseguem ter um relacionamento. Então, assim, compreenda que você se cuidar agora, você se priorizar agora, você se preservar agora. Não abra mão de fazer as suas coisas por ninguém.
Os seus filhos amam ver quando você é uma mãe realizada. Sabe por quê? Mães realizadas são mais felizes e curadas. Seja no trabalho, não, eu escolhi ficar em casa com os meus filhos, eu escolhi largar o serviço para poder ficar com os meus filhos. Ótimo, mas depois não coloque na conta deles. Explique que foi uma escolha sua. E dentro dessa situação, faça o melhor por você, se cuide. Vá fazer um exercício físico nos intervalos, vá procurar um médico para se cuidar. Tem mulher que não faz nada por si. Por que você está dizendo isso de forma tão dura? Porque eu era assim. Eu era assim. Eu peguei essa herança transgeracional da minha mãe, que pegou da minha avó, e aí vai, igual eu falei para você. É histórico. A culpa não é nossa, mas a partir do momento que a gente tem conhecimento e não gera transformação, a culpa começa a ser nossa. Então eu era uma pessoa que fazia para os outros. Né? Eu contei para vocês em alguns momentos da jornada, da transformação, que eu tinha um propósito aí há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, de não dizer não para ninguém. E eu achava bonito isso. Aí vivia doente, sobrecarregada, não deixava ninguém feliz, porque quanto mais você diz sim, mais as pessoas esperam de você. Sabe, aquela pessoa que sempre diz sim, tem uma do lado que pode fazer aquilo também, só que o outro está acostumado com o seu sim, porque o seu sim é mais fácil. E aí você vai ficar o quê? Sobrecarregada. Vai ser uma pessoa que não se realizou na sua vida, não se realizou profissionalmente, não se realizou como mulher, né? Como eu disse, a autoestima vai lá pro pé, né? Você não consegue olhar e se ver como uma mulher realizadora, porque todas as realizações da sua vida foram feitas em prol de outras pessoas. Então ainda é tempo de acordar. Né? O que a gente mais tem na internet hoje são pessoas falando como você pode aproveitar melhor o seu tempo. Estudando. Mas eu não estou mais nessa fase de estudar. E também quero ficar em casa. Igual eu disse, existem mulheres que optaram em ficar em casa. Tranquilo. Mas não tem um livro que você gostaria de ler? Não tem algo dentro da sua casa que você gostaria de ver concretizar? Não tem um sonho que você queira realizar? Tem, claro que tem. E é saudável para todos da sua casa. Quando a mulher está bem, a família vai bem. Quando a mulher está mal, a família vai mal. Né? Aqui em casa, eu assumi uma nova função no meu outro local de trabalho. E a primeira coisa que a minha filha me perguntou, ela falou assim, mamãe, esse novo trabalho, essa nova função, vai te deixar estressada? E aí eu disse para ela, é algo novo, mas eu espero que não. Aí ela porque quando você fica muito cansada, tudo desanda, fica todo mundo chateado. E é verdade. Quando a gente não se observa e acaba com o nosso interior, não pense você que estou me sacrificando, a minha família está feliz. Não tá, eles percebem. E também não ficam bem. E aí você fica assim, nossa, o que eu mais escuto, né? Mães falando em relação aos filhos que, por algum motivo, pegaram um outro caminho que ela não traçou, não queria para o filho. Né? Coisas ruins aconteceram na vida desse filho. E ela vira e fala assim, oh meu Deus, onde foi que eu errei? Não adianta você utilizar palavras dentro de casa e o seu comportamento ser totalmente ao contrário. Né? Principalmente criança, filhos, eles observam muito os nossos comportamentos. Sempre que eu vou fazer algo onde eu vou depor ao meu favor, vou falar, olha, em casa eu sou assim, com a minha família eu sou assim, eu sempre pergunto para minha filha mais velha. Eu falo, como é que eu sou como mãe? Como é que eu sou em casa? E aí ela vai e me relata. E aí quando ela termina de falar, eu dou aquela respirada, e ela sempre pergunta, por quê? Porque eu vou contar a minha história. E eu não quero em nenhum momento que a minha história seja contada de uma forma mentirosa. Eu preciso ouvir de você, que recebe, que já tem esse discernimento, porque há 6 anos ainda está com aquela admiração, né, pelos pais. Mas a adolescente já tem essa visão mais crítica. E eu me sinto muito aliviada quando ela fala a respeito do meu comportamento. O meu comportamento condiz com aquilo que eu digo para vocês. E a minha filha é testemunha, meu esposo é testemunha.
Mas, só ressaltando, eu me priorizo. Aprendi a duras penas. Aprendi já no estado de adoecimento, né? Aqui em casa, graças a Deus, eu não tenho problema assim. Meu esposo é muito companheiro, nós temos uma equipe familiar, né? Nós nos damos e nos relacionamos muito bem. No entanto, eu era muito permissiva no meu trabalho e muito permissiva em alguns locais sociais que eu frequentava. Então, abria muito mão de fazer o que eu precisava por mim para fazer pelo outro e comecei a adoecer. E aí foi quando eu percebi esse propósito de nunca dizer não está muito furado, né? Eu estou sendo muito explorada em todos os lugares que eu vou e as pessoas não me enxergam. Ela enxerga a serviçal, a servidora. Ela não enxerga a Vislene com necessidades. Então, assim, eu nunca tinha as minhas necessidades sequer perguntadas. Tá precisando de alguma coisa? E aí eu acordei. Então, se priorizar, chega um momento da sua vida que vira uma questão de saúde, sabe? Ou você se prioriza, ou você morre mais cedo. E quando você partir, não pense você que eu me dediquei tanto àquela situação, eu me dediquei tanto à minha família, me dediquei tanto ao meu trabalho, abri mão de tudo pelas pessoas. Você não vai ser canonizada, você não vai virar estátua, no seu trabalho rapidinho vão te substituir. Né? Como dizem, CPF cancelado. Então, vida que segue. Tá entendendo que só quem perde é você? Então, toda vez que você tomar uma atitude por você, que você resolver algo que vai te beneficiar, que vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, e alguém se levantar e disser assim, você está sendo egoísta, cuidado, não aceite essa palavra para a sua vida. Pare, analise quem está falando e quais os benefícios essa pessoa vai perder você se priorizando. Porque é sempre assim, o primeiro que se levanta para dizer assim, você está sendo egoísta, é aquele que vai deixar de se beneficiar com o fato de você se priorizar. Então observe. Mas você não vai fazer tal coisa por mim, porque agora você vai fazer outra coisa e não quer nem saber por que você vai fazer por você. Só quer saber de si. Eu vou perder aquela que me serve. Como assim? Vai deixar de fazer aquilo por mim para poder fazer outra? Entende? Então começa a avaliar essas pessoas. Porque você precisa reeducar essas pessoas. Elas foram educadas seguindo uma transgeracionalidade. A mãe recebeu esse ensinamento, a avó, e aí veio passando e chegou nessa pessoa. E chegou em você também. Mas hoje você vai sair dessa live com outra cabeça. Você vai sair daqui disposta a dizer para o mundo, primeiro eu preciso resolver as minhas questões, eu preciso me tratar melhor, eu preciso me amar, eu preciso me respeitar, eu preciso entender que eu tenho limites, que eu sou um ser, uma mulher maravilha, eu não sou uma super heroína, super girl, não sou. Eu sou um ser humano que precisa de atenção tanto quanto os outros, precisa de carinho tanto quanto os outros e tem as suas demandas. Entendeu? A partir do momento que você começa a se ver dessa forma, o mundo também te vê dessa forma. Você vai ver que o primeiro não que você disser, a pessoa já vai começar a titubear quando for te pedir as coisas. Porque começa a ser assim, é pela necessidade ou é pela comodidade de você sempre dizer sim? Por isso que todos te procuram. Então, tem que se fazer essa reflexão. E aí eu quero dizer para você, agora que você percebeu que você precisa olhar para você primeiro. Gente, isso é bíblico. Você precisa se amar. Porque diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, sinto muito, você não ama ninguém. Você pode fazer as coisas pelos outros por qualquer outra coisa. Por pressão, por opressão, por obsessão, por vaidade. Mas se você não se ama, não tem como você abrir a boca e dizer que ama ninguém. Tá entendendo? Porque para amar, você precisa se amar. Você conhece o verdadeiro amor quando você olha para você. E aí você olha, sabe? Eu, há um tempo atrás, hoje eu tô mais casca grossa, né? Porque o local que eu trabalho, eu escuto muitas histórias e acabo me blindando, né? Porque senão o emocional não aguenta. Mas antigamente,
Eu não podia ver situações na TV. Eu me colocava no lugar da pessoa e eu me arrebentava de chorar. Então, quando saía, tanto é que até hoje eu não assisto jornal. Eu fico acompanhando as notícias pela internet, passando assim, mas eu não paro para ver jornal, porque as coisas ainda me chocam um pouco. Mas antigamente eu passava mal e falava, gente, o que fizeram com essa pessoa? E eu trazia para mim, porque eu pensava, meu Deus, como um ser humano pode ter feito isso com outro ser humano? Então, assim, eu sempre me amei. Eu só não sabia demonstrar para mim mesma esse amor. E eu aprendi através da minha transformação. E eu digo para vocês, dá tempo, sabe? Dá tempo. A mulher que olha para si primeiro, ela é uma mulher mais interessante, sabe? Não pense assim, mas aí as pessoas não vão gostar de mim, porque a gente tem essa mania de querer agradar todo mundo. Né? Você não vai agradar todo mundo. Jesus não agradou, você não é o quinto dia útil, você não é café. Você não vai agradar todo mundo. Então agrade a você primeiro. E aqueles que realmente gostam de você vão compreender. Vão te achar mais bonita, vão te achar mais interessante, mais inteligente, uma energia melhor, e as pessoas vão falar, nossa, como você melhorou. Aqueles que importam vão começar a te observar dessa forma. E se perdoe. Se até hoje você não fez assim, se até hoje você se maltratou, se até hoje você chorou porque não sabia dizer um não e ficou angustiada. Ai, meu Deus, como é que eu vou dizer não para essa pessoa? Eu não consigo. Foi lá e fez sem querer. Se perdoe. Você não sabia como fazer. Você não sabia como se blindar contra essa palavra. Você está sendo egoísta. Agora você sabe. Se priorizar é você se colocar em primeiro lugar. Se cuidar, se tratar, se curar, para depois você ajudar o próximo, e o próximo, e o próximo, e quem aparecer. Egoísmo é você pensar só em você. Sabe aquele trator que, em nome da sua vaidade, do seu ego, passa por cima de todo mundo? Isso é ser egoísta. Se priorizar não é egoísmo. Não acredite nessas falas, porque essas falas, elas são para te podar, para te parar, para te manter ali, ó, servindo. Então não aceite isso para você. E aí, esse auto-perdão, ele é totalmente necessário. Você tem que se perdoar pelas vezes que você se deixou de lado. Se perdoe pelas vezes que você deixou de fazer por você e fez pelo outro e se arrependeu porque o outro não correspondeu. As pessoas não vão corresponder às suas expectativas. Já viu aquela história assim? Não crie expectativas, crie cachorro, eu brinco, né, porque eu tenho coelho. Eu falo, não crie expectativa, crie coelhos. Dão muito menos trabalho. Então, assim, a gente muitas vezes faz achando que, mas a pessoa vai me olhar, vai me reconhecer. Não vai, não vai. Por isso não vale a pena. E eu não digo por maldade, as pessoas não fazem, cada um tá na sua vibe, cada um tá na sua vida. E a gente fica fazendo e depois se vitimizando, porque é fato, uma hora ou outra você vai se vitimizar. Fez e não teve reconhecimento. Uma hora você vai parar e vai falar, caramba, ninguém faz nada por mim. E eu sempre digo, faça você. Chegou meu aniversário, ninguém nem lembrou. Faça uma surpresa para você mesma. Compre o seu próprio presente. Vá numa confeitaria, compre um bolo gostoso, caro, coma. Por isso eu disse, você precisa aprender a investir duas coisas valiosíssimas nessa terra. Que a gente sabe, uma é valiosa porque ela gere, né, toda a nossa vida. E a outra é valiosa porque nós damos esse valor a ele, que é o dinheiro. Então e o outro é o tempo. Você precisa investir tempo e dinheiro em você. E sem culpa. Comece a pensar nessas coisas. E se ficar muito difícil pensar nisso, tem uma dica para você. Eu não gosto de ficar falando dica não, mas comece a observar mulheres da terceira idade que você conhece. Observa como elas tratam os filhos, observa como é o comportamento dela com os esposos, com as noras. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou muito observadora. As mulheres que hoje estão na terceira idade, elas pertenceram à geração antes de nós que não tinha muito essa questão das informações, das mentorias, não tinha esse acesso à internet que a gente tem. Então elas estão no auge dessa vida. Quem não se priorizou lá atrás, está no auge da reclamação agora. Eu digo isso porque eu observo a minha mãe, observo a minha vizinha,
eu observo as mulheres do local que eu trabalho, que estão nessa fase da terceira idade hoje. E aí você fica olhando como elas querem a atenção, como é que elas cobram essa atenção. E aí depois você me conta, né? Vai lá no meu direct e me conta. É ou não é querendo que as pessoas sejam como ela foi a vida inteira para essas pessoas? E o pior, não conseguindo isso, porque as pessoas não vão corresponder. Não vão. Não adianta, você pode chorar, espernear, fazer, ai, filho ingrato, vou te deserdar. Igual às vezes eu escuto aqui no meu prédio aos gritos, vizinhas falando isso, pelo telefone com os filhos. Vou te deserdar. Não adianta. Não adianta mais, você já perdeu seus anos de ouro aí. Agora lhe coube a reclamação. Então, antes que você chegue nessa fase, você está tendo a oportunidade de assistir essa aula e falar, olha, a partir de hoje eu vou fazer uma varredura na minha vida. Vou desenterrar meus sonhos, espera aí, o que eu deixei para trás? Né? Igual eu fiz um story esse dia falando, ninguém mata seu sonho. Isso é impossível. Ninguém tem o poder de matar seu sonho. Sabe o que acontece? Você enterra. Ah, mas como assim? Fulano fez isso comigo e eu deixei de sonhar. Você é a responsável. Ah, mas e aí a pessoa que fez? A pessoa fez, mas ela não tem o poder de morte sobre seus sonhos. Não tem. Quem tem o poder de enterrar ou trazer à tona e realizar é você. E aí você decide. Ou você vai ter uma vida de realizações e lá na frente vai chegar, seus filhos vão ter orgulho de você, vão falar assim, nossa, minha mãe, olha um mulherão, viu? Um mulherão. Ela fez tudo o que quis, ela traçou a vida dela desse jeito, ela se virou nos 30, ela deu conta, ela é à frente do tempo. Porque eles têm orgulho. Eu vejo pelas minhas. E o esposo também. Por mais que no começo seja difícil, porque assim, todos querem você bem, feliz e saudável. Mas quando você começa a se priorizar, todos acham estranho. Porque se priorizar é começar a trabalhar essa agenda que você deixou para os outros. Mas eles vão se acostumar. E eles vão ficar felizes com a sua felicidade, com o seu crescimento. Então, pega isso aí de desafio. Primeiro, faça essa análise aí da sua vida, veja o que você pode já começar a mexer aí. Segundo, desenterre seus sonhos. Ainda não é tarde, ainda não chegamos ao fim, você ainda tem capacidade realizadora. Então comece a fazer isso pela sua vida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quero lembrar vocês que essa live é toda quinta-feira. Nós teremos um tema para acordar você, para fazer você, sabe, desabrochar, sair desse casulo, para que você seja a mulher que você sempre sonhou. E não é essa mulher que você fica aí muitas vezes olhando nas redes sociais, não, porque a vida dela é uma mentira. Essas que ficam pousando aí também estão precisando assistir essa live. Porque viver de aparência também não é legal. É realmente você ser uma mulher assim, onde você se sinta empoderada. Tenha poder das suas emoções, tenha poder ali das suas decisões. Deus te deu livre-arbítrio. Deus te deu autonomia. Só trocou o nome. Para Deus, a sua autonomia é o livre-arbítrio. Então, por que é que você tem que viver nessa servidão cega? Onde você, não, eu não vou fazer tal coisa porque fulano não vai gostar, ou porque fulano vai dizer que eu estou deixando o tempo e estou sendo egoísta. É só na primeira semana. Só na primeira semana. Depois você vai ver que isso tudo vai fluindo. E coloque isso na sua cabeça. Quando você está bem, toda a sua casa está bem. Tudo ao seu redor está bem, porque a mulher é energia geradora dessa terra. Quando a gente tomar posse disso, você vai ver que muita coisa nessa sociedade vai mudar. E não adianta só eu vir aqui ficar falando. Coloque em prática. Então, pegue uma pá, comece a cavar, desenterra seu sonho, porque ainda dá tempo de realizar.
Se priorize, porque você merece. Você é um ser humano, você tem as suas emoções a serem preservadas, cuidadas, você precisa de amor, de carinho. Dá uma olhadinha ao seu redor. Se você não está tendo isso, tem coisa errada aí. Entendeu? Então comece a se respeitar e se amar. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Ninguém. Não adianta depois ficar cobrando, porque você vai se lembrar disso lá na frente. Olha, bem que ela disse, ninguém está fazendo por mim o que eu fiz. Tá bom? Fiquem com Deus, saúde e paz para vocês e nos vemos na próxima quinta-feira. Chame as amigas, tá? Eu quero muitas mulheres nessa live para a gente ficar aqui. Eu acompanho todos os comentários, né? Eu fico muito feliz quando vocês trazem um feedback e compartilhe com o máximo de mulheres que você conseguir. Vamos praticar a sororidade nesse compartilhamento. Outras mulheres precisam ouvir isso, precisam se livrar dessa culpa de não fazer nada por si para não parecer egoísta. Tá bom? Egoísmo nada. Vamos ser felizes, tá? Você tem o poder da felicidade em suas mãos. Use, tá bom? Beijo, até a próxima.